os objetivos dessa aula, né, é conhecer as peculiaridades da vacina do recém-nascido pré-termo, atualizar algumas informações acerca da vacinação do pré-termo, tá? Eu acho que é bem interessante a gente conhecer, né, principalmente quem trabalha em posto e quem também, né, vai se interessar pela pediatria, tá? Para vocês tirarem várias questões, né, várias ideias erradas, né, que não pode vacinar o pré-termo, tá? Então, e acaba o pré-termo, né, tendo um atraso muito grande nas vacinas, tá? Então, olha, só para relembrar, né, o pré-termo, ele é toda aquela criança menor do que 37 semanas, né, de gestação, tá? Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos o pré-termo, né, tardio, o muito pré-termo e o pré-termo extremo, tá? Então, ó, o pré-termo moderado e tardio é aquele que está entre 33 semanas e 36 semanas, tá? De 33 a 36 semanas. O muito pré-termo é entre 28 a 32 semanas de idade gestacional. E o pré-termo extremo é aquele menor do que 20 semanas de idade gestacional. E temos também a classificação do recém-nascido, né, pelo peso, sendo que menos que 1.500 gramas, muito baixo peso, e menos de 1.000 gramas, extremo baixo peso, tá? E vocês sabem, né, que a idade gestacional é o melhor preditor do risco de adoecer e morrer nos primeiros 5 anos. Quer dizer, quanto mais prematuro, né, claro que ele tem mais risco, né, de morte e mortalidade, tá? Em crianças menores do que 5 anos. Então, atualmente, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e segundo a Unicef, morre, né, cerca de 30 milhões de bebês, eles nascem, né, prematuros, tá? Ou de baixo peso, ou adoecem logo ao nascer, tá? Quer dizer, 30 milhões de bebês, eles já nascem prematuro. Tá? Em 2017, nós tivemos 2,5 milhões de recém-nascidos que morreram nos primeiros 28 dias de vida. 80%, olha bem, eram crianças de baixo peso ao nascer e 65% prematuras. Quer dizer, o baixo peso ao nascer, eles têm maior probabilidade de morrer, né, do que os prematuros, né, assim, por essa pesquisa, tá? No Brasil, nós temos, olha, que o nascidos vivos, tá, foi de 2 milhões, tá, 3 milhões, né, vamos colocar aqui, né, sendo que de prematuro, 331 mil, tá, sendo 11,55%, quer dizer, 12%, né, dos nascimentos vivos no Brasil é prematuro, tá, sendo que, olha bem, de 22 a 28 semanas, é 6,2%, tá, que nascem, né, dentro desses prematuros, tá, 6%, né, ele está entre 22 a 28 semanas de idade gestacional, tá? A mortalidade é de 55%, olha bem. E conforme, né, ele vai ficando, né, mais velho, né, a idade gestacional vai ficando, né, mais adiantada, olha, até 32 semanas, 12% de morte, né, nós temos o nascimento 12%, né, mortalidade 10, tá, seria 11, arredondando aqui. De 33 a 35 semanas, 41%, né, desses prematuros, tá? Quer dizer, nascem bastante, né, prematuros, o quê? Tardios, né? A mortalidade é 2,4%. Então, olha bem como diminui bastante essa mortalidade, tá? Então, e no Brasil, essa prematuridade está relacionada a quê, né? A falta, né, do acesso, né, a um pré-natal de qualidade, tá? Que isso é importante, né? Você pode ter um acesso ao pré-natal, mas não ter qualidade. Gravidez na adolescência, tá? Gravidez múltiplas e cesariana sem indicação médica, né? Antes de 39 semanas.
Eu acho que isso, né, é o grande problema também nosso, né, que tem muita gente, né, que tem realmente, né, indicação de cesariana. Hoje em dia tem mãe que já marca, né, na primeira consulta, né, quando que vai ter a cesariana, tá? Então, todos nós sabemos, né, que a vacina é um excelente meio, né, para reduzir a mortalidade, né, que muitas vezes ela é esquecida ou adiada, tá, no recém-nascido pré-termo, né, por falta de conhecimento acerca da resposta imunológica. Então, isso nós vamos até ver depois um pouquinho a resposta, como que está a imunidade do recém-nascido pré-termo, né, para a gente ver que, pelo contrário, né, as vacinas dos recém-nascidos pré-termos têm que seguir o calendário nacional de imunização, tá? As taxas de atraso vacinal entre os recém-nascidos pré-termos variam de 30% a 70%, com um tempo médio de 6 a 40 semanas para as diferentes vacinas. Quer dizer, tem um atraso de 6 a 40 semanas. Olha bem, tem criança, né, que fica 40 semanas sem vacinar. Tem criança que fica internado no UTI, né, nasce, né, por exemplo, com 1.000 gramas, sai depois de uns 3 meses e não teve nenhuma vacinação. A imunização dos recém-nascidos pré-termos ainda é uma importante ferramenta de prevenção das doenças infecto-contagiosas, né, nessa população e contribui para diminuir a mortalidade nos primeiros anos de vida, tá? Então, isso é muito importante, né, a vacinação do pré-termo, tá? Então, olha, vamos falar um pouquinho, né, sobre a imunidade do prematuro, tá? É lógico que essa imunidade que está diminuída, né? Não precisa nem falar. Então, nós temos pouca resposta imunológica. Quanto mais pré-termo, mais risco de chance de adquirir, né, algum processo infeccioso, né? Nós já vimos lá, né? E, por exemplo, a criança com menor que 28 semanas de idade gestacional tem um risco de 5 a 10 vezes mais chance, né, de ter um processo infeccioso, tá? Então, quer dizer, quanto mais prematuro, né, mais o risco, tá? Nós temos que a imunidade, né, nós temos ela é inata, que ela é inespecífica, aquela que ela adquire da mãe, né, aquela imunidade passiva, tá? Ela nasce com ela, e aquela adquirida, né, específica, né, que seria, uma das formas seria através das vacinas, tá? Então, olha, nós temos a imunidade celular e a imunidade humoral, certo? As vacinas, elas vão agir aonde, né? Nós necessitamos da nossa imunidade humoral, tá? IgG, IgM, tá? Então, as vacinas, elas atuam, né, a imunidade específica, né? Como eu falei, adquirida, né, e exercida pelos meios anticorpos, humoral, como já falei, tá? E os anticorpos, né, eles podem ser séricos ou serem secretados, impedindo, né, a penetração do micro-organismo através das mucosas, certo? Então, é através daí, né, que a vacina, através dos anticorpos, eles podem ser séricos ou serem secretados, tá? Então, nós vimos, né, que o recém-nascido pré-termo, ele tem uma menor concentração sérica de anticorpos, tá? Que o recém-nascido a termo. Isso aí não temos dúvidas quanto a isso. Não esquecer, né, que a imunidade dele, né, é passiva, né, que é quando a passagem, né, de anticorpos maternos para o bebê acontece quando? No terceiro trimestre de vida, tá? No terceiro trimestre, né, de gestação, tá? Vida não, né, de gestação. Então, se esse recém-nascido, quanto mais pré-termo, menos ele vai ter IgG, né, materno, tá? Então, quer dizer, mais a imunidade dele, né, vai estar mais deficiente, tá? Então, por isso que é importante, né, diminuir essa prematuridade. A imunidade humoral, né, e celular estão imaturas e desenvolve, né, níveis mais baixos pós-vacinas, por exemplo. Essas crianças, mesmo elas vacinadas, tá,
Como o sistema humoral delas, né, é prematuro, vocês vão ver o que acontece. E o celular também, né, tanto o sistema humoral e o celular são imaturos. Então, eles vão reagir à vacina, tá? É excelente. Mas ainda os níveis, né, de anticorpos estarão mais baixos. Então, vocês vão ver que muitas vezes você precisa de fazer um reforço a mais para esse prematuro, tá? Não adianta seguir aquele calendário vacinal, né, típico de criança a terma, tá? Então, olha, é muito comum, né, o recém-nascido prematuro, né, todo recém-nascido, né, principalmente prematuro, ter maior risco de infecção, né, por pertussis, doença pneumocócica, o vírus sincicial respiratório e influenza. E são todas o quê? Doenças imunopreveníveis, tá? Então, é importantíssimo, tá? O bebê, né, ser vacinado por essas doenças, tá? E não só o bebê, tá? Todo o pessoal, né, que vai lidar com esse bebê, né? Os familiares, os irmãos, os cuidadores e o pessoal de saúde, né, da UTI, tá? Quem trabalha na UTI, tá? Não esquecer que não é só, né? Temos o pessoal ali da recepção, tá? Todo mundo, né, tem que estar com as vacinas em dia, tá? Para poder lidar com RN. Então, olha, e a imunidade humoral, tá? Essa de IgG, IgM, ela fica imatura até os 2 anos de vida, tá? Então, quer dizer, vai ter, né, o bebê, ele pré-termo, ele tem, né, uma imaturidade, né, imunológica, né, até os 2 anos de vida, tá bom? Então, por isso você tem que ficar de olho na caderneta de vacina dessas crianças, né, para diminuir, né, o risco de mortalidade, né, de morbimortalidade, tá? Então, olha aqui, né, mostra como o nível, tá? Olha, meses antes de nascer, tá? Olha, o IgG materno, ele fica enorme, tá? No último trimestre, né, de gestação, tá? Meses depois, né, ao nascer, olha aqui, ó, você vai ter, né, o IgG do lactente, tá? Dele, ó, aí que vai aumentar, tá vendo? Enquanto, né, aí o IgG materno vai diminuindo, tá? Então, você vê, né, que ele necessita demais do IgG materno, né? Ele quase não tem nenhum, né, a imunidade humoral dele, né, é péssima, tá? Então, ó, o IgG do lactente vai aumentando, tá? E depois, né, que vai aumentando o IgM, né, IgA, tá? Eu acho esse gráfico aqui bem interessante. E agora, né, a resposta, né, celular, né? Como é que está, né, essa imunidade celular dele, né? Vai estar, né, atividade fagocitária diminuída, diminuição da avidez, né, quer dizer, os macrófagos, né, não estarão tão ávidos, diminuição da opsonização, diminuição das células de memória, tá? Por exemplo, até a 8ª semana de vida, né, do recém-nascido pré-termo, tá? Ele vai ter diminuição dos linfócitos T, B e TH, diminuição da relação CD4 e CD8, tá? E isso aqui, né, pode persistir até o 7º mês de vida, tá? Então, para vocês verem isso aí tudo, né, é para vocês terem, né, ideia que há uma necessidade, né, da imunização. Mesmo você imunizando, né, vocês veem que essas crianças ainda ficam, né, com uma diminuição, né, dos anticorpos. Olha aqui, olha como que fica, né, a IgG, IgM, tá? Então, nós precisamos, né, melhorar isso aqui, tá? Eles têm uma baixa, né, da imunidade humoral deles, tá? E celular também. E outra coisa também, né, que o bebê, o recém-nascido pré-termo, ele, quanto mais pré-termo, ele não vai receber o leite materno, né? E o leite materno, ele prolonga a transferência de IgG e fornece, né, IgA, né? E isso, né, infelizmente, o pré-termo, né, muitas vezes ele fica em jejum prolongado, tá? Ele não consegue, né, a mãe não consegue, né, amamentar, por isso que é importante também o banco de leite, né, para os bebês prematuros, tá? Pela imunização, tá? Que isso é importante para a imunidade do bebê. Então,
Quais são os fatores de risco às doenças infecciosas do recém-nascido pré-termo, né? Nós temos, né, primeiro, a reserva energética diminuída, tá? Jejum prolongado, tá? Não havendo a colonização do trato gastrointestinal, né? Quer dizer, nós não temos, por exemplo, ele não tem contato com leite materno, né? Vocês sabem, então ele não tem aquela microbiota, né, de proteção do intestino, tá? Por exemplo, as vias aéreas deles, né, são de menor calibre, tá? Então, tem uma maior vulnerabilidade, né, às infecções respiratórias, tá? Muitas vezes esses bebês, né, têm o desmame precoce, muitas vezes eles nem são amamentados, né, só recebem um pouquinho de leite materno ali na UTI e depois, né, a mãe, né, não consegue manter essa amamentação e já vai introduzindo, né, leite, tá? O leite de vaca mesmo, né? A doença pulmonar crônica, né, da prematuridade, necessidade de catéteres e punções frequentes, né, por isso dá risco nessas doenças infecciosas, internação prolongada, anemia, uso de corticoide e uso de hemoderivados e transfusões, né, porque esses bebês, muitas vezes, eles são bem transfundidos, né, usam muita hemoderivados, tá? Usam também corticoide, tá? E daí dá muita anemia, precisa ser transfundido, né? Eles são muito manipulados, né? Então, olha como que é importante, só para a gente ver, né, vocês terem conhecimento, né, da árvore respiratória, tá, do bebê. Olha bem, o bebê a termo, né, é só a partir de 36 semanas, tá, que vai iniciar o quê? O período alveolar, tá vendo? De 36 a 41 semanas de idade gestacional. Tá? Que nós vamos ter, olha aqui, o período alveolar, que a árvore brônquida, né, vai estar formada, tá? Então, olha bem, a partir de 36 semanas. Então, ainda ela não vai estar totalmente, com 37 semanas, ela não vai estar ainda totalmente formada, tá? Já está iniciando, né? Os alvéolos, eles estarão presentes, né, mas não estarão totalmente, uniformemente distribuídos, tá vendo? Tá? E olha bem, nós vamos ver, ó, de 7 a 16 semanas de idade gestacional, nós vamos estar no período pseudoganglionar. De 16 a 26 semanas, nós vamos estar no período canalicular. E o período sacular é de 26 a 36 semanas de gestação. Então, olha bem, como, né, tem bebê, né, que nasce com 25 semanas, né, ele está ainda no período canalicular, tá? Nem tem, né, alvéolo, não tem nada, né? Então, vocês veem, né, como que eles vão ter, e tudo isso, né, o calibre, né, das vias aéreas bem menores, tá? Então, isso tudo, né, vai fazer com que eles tenham propensão a ter infecções respiratórias, tá? E vocês vão ter uma ventilação mecânica, né, prolongada, tá? Então, eles vão ter esse prematuro, né, vai ter o sistema respiratório, né, bem imaturo também. Então, olha, e por que, né, esse atraso, né, tão grande das vacinações no bebê, tá? Por quê? Porque, né, lógico, né, devido, né, também a complicações clínicas, né, relacionadas à própria prematuridade, por exemplo, o bebê que está com uma infecção, né, que está com um sistema metabólico, né, está desequilibrado, né, está numa cetoacidose, tá? Cetoacidose não, está num desequilíbrio, né, ácido básico, tá? Então, ele não vai poder receber, se está com uma infecção, ele não vai poder receber aquela vacina naquele momento, tá? Então, pelas próprias condições. Conceitos médicos equivocados, né, que nós vamos ver que tem médicos, né, que acham que prematuro não tem que receber, tá? Mas não é por aí, né? Temor dos eventos adversos da vacina, por exemplo, convulsão e apneia, né? Tem muito pai e mãe, né, que prefere não fazer a vacina, tá? Que não são bem orientados, né? Então, eles preferem, né, não fazer a vacina. Assim como também tem colegas, né, que têm medo, né, da criança ter convulsão, ter apneia e acaba, né, falando, vamos esperar mais um pouquinho, ele pegar um pouquinho mais de peso, vamos esperar ele ficar mais velhinho, né? E isso, né, a imunidade dele tá péssima, tá? E a própria ausência também de estrutura na UTI neonatal, tá?
e na alta também, né? Que na alta, por exemplo, a mãe, né, não é orientada e na UTI neonatal não tem estrutura, né, para poder, por exemplo, não tem um local adequado para guardar, né, as vacinas, tá? Porque isso tudo, né, é importante, né? Precisa ter um local adequado, né? Refrigeração, tá? Então, e não, aí não tem o pessoal também adequado, né, para próprios técnicos, né, não estão acostumados a fazer a vacina, tá? Então, olha, no caso, né, você deve adiar, né, em casos de, quando que você deve adiar, né? Então, no caso, né, de condições hemodinâmicas instáveis, metabólicas e infecções, tá? Deve ser aplicada, né, com agulha mais curta, tá? Isso aí é importante. Por uma coisa, né, a UTI neonatal, ela pode ter, né, também um convênio, né, com a Secretaria, né, de Saúde para fazer com que pelo menos uma vez por semana alguém vá lá e faça vacina nos prematuros, entendeu? Poderia fazer isso, né? Ou fazer um convênio, né, ou também fazer uma refrigeração ali, isso vai depender muito, né, da gestão ali, né, da UTI, tá? E das condições. Então, a vacina, ela deve ser aplicada com uma agulha mais curta, tá? Isso é importante. Por exemplo, as doses e intervalos, eles são habituais, tá? Não muda, tá bom? E o calendário vacinal, ele segue de acordo com a idade cronológica do bebê, tá? Não por causa da idade gestacional, tá? Se ele tem 1 mês de vida, você vai iniciar aquela vacina ali, tá? Exceto a BCG, tá? A BCG, vocês lembram na aula passada, de criança menor que 2 quilos não se faz a vacina BCG. Por quê? Não é que ela está proibida, né, fazer a vacina BCG. O que acontece com a vacina BCG? Ela é intradérmica, certo? Então, se ela entra, como o bebê, ele é muito pequenininho, né, tem uma distrofia muscular, né, o panículo adiposo dele quase não tem, então, para você fazer uma vacina intradérmica fica difícil e o bacilo, ele é vivo, né, não pode fazer intramuscular. Então, é por isso que não se faz, né, a vacina BCG menor que 2 quilos, tá? Não é que é proibido, tá bom? É só pelo fato mesmo da aplicação, tá? Técnica, tá? Então, é perigoso ir para intramuscular, né? E aí acontecer, né? Aí não pode, tá? Tem que ser intradérmico. Então, é muito importante, né, orientar os pais, né, os eventos adversos das vacinas e orientar também que há necessidade, né, de imunização familiar, tá, e dos cuidadores, como já falei lá, né, varicela, coqueluche, influenza, principalmente essas três patologias, né, se deve fazer, né, a tríplice, a influenza, o pertussis, tá? Isso é importantíssimo. Importante a vacinação também do pessoal da UTI, que eu já falei, tá? Então, olha, os eventos adversos que nós temos, né? Por exemplo, o evento adverso, né, mais importante, né, é o cardiorrespiratório, tá? Em bebê, né, RN, tá? Principalmente pode estar o quê? Acontecendo apneia, né? É o evento adverso mais comum no recém-nascido, né? Em prematuro, tá? É a apneia. Ela é principalmente as vacinadas após o 2º mês de vida, tá? Isso é comum, né? Então, quer dizer, geralmente quando aquele prematuro, né? Muito prematurozinho, aquele pique, né? É melhor você, de repente, fazer essa vacina, né? Aonde tenha médico, né? Tenha condições de você fazer lá na UPA, né, já até falei aqui com vocês, né, que tinham também crianças prematuras, às vezes era muito pequenininho, aí pedia para vacinar, né, lá dentro da UPA, né, para ficar observando, tá? Ficava observando 12 horas, se iria haver, né, alguma apneia, alguma coisa, tá? Então, aí ocorre muito, né, quando, né, com a vacina, né, com componente pertussis, pneumoconjugada, isso aqui está escrito errado, tá? Escrevi errado aqui. Pneumoconjugada, tá? Ocorre em cerca de 12 a 30% dos casos, tá?
E tem os fatores de risco, né? Menor idade gestacional, menor idade cronológica, né? Menor peso ao nascer. Por exemplo, aquela criança que ficou muito tempo em ventilação mecânica, né? Histórias de apneia, né? Lá no berçário, tá? Por exemplo, aquelas crianças também com alterações neurológicas, por exemplo, se teve crises convulsivas, né? No berçário, lá na UTI, tá? Então, isso tudo é fator de risco. Quando fizer a pertussis, né, e a pneumo, são vacinas que já é uma reação adversa delas, né, então vocês têm que estarem ligados, né, isso é importante, tá? Quando a enfermeira vier falar com vocês no postinho, olha, tem um bebê, né, que é prematuro, né, de tantas semanas, aí você conversa, né, vamos ver o que vocês vão fazer na hora, tá? Também até ficar esperando, né? Então, e qual a prevenção, né? A recomendação, tá? É o uso profilático, né? De paracetamol ou ibuprofeno, tá? Recém-nascido, pré-termo, imunizado, internado, eles devem ser monitorados 48 horas após a vacina, tá? E não existe recomendação de adiar a vacina, né? Porque um evento adverso é a apneia, tá? Então, não existe, né, motivo de você, né, realizar. Agora, esse uso profilático aqui, tá? De ibuprofeno e paracetamol, ele não vai, como eu poderia falar? Eles falam também para dar, é por causa da febre também, tá? Não que vai ser não é um anticonvulsivante, né? Até parece que a gente vai falar assim, eu vou dar, não. Ele é um evento adverso da própria vacina, tá? Então, pode dar uma apneia, mas você vai estimular, né? Vai dar oxigênio, tá? E vai ficar tudo bem, tá? Então, olha. Então, é melhor, né, vocês fazerem sempre vacinas combinadas no recém-nascido pré-termo, tá? E, se puder, né, por favor, né, realizar as vacinas, né? As vacinas, por exemplo, essa Hexa aqui, tá, gente? É porque em particular, né? Em clínicas privadas existe a Hexas, né? Nós temos a Penta, tá? Pentavalente, né? No SUS, tá? E se puder, né, realizar com a pertussis, né, acelular, a tríplice acelular, é melhor, né, que dá menor eventos adversos, tá? Mas, se não houver pertussis celular, não vai adiar por causa não vai adiar a vacina, porque não tem pertussis celular, tá bom? Então, olha, a vacina BCG, eu já falei, tá? Quais são, né? E os eventos adversos são semelhantes ao recém-nascido a termo, e vocês vão ver depois lá nos eventos adversos das vacinas, nós vamos falar, tá? Então, nós já temos. E o pertussis, né? E agora, né, da vacina pertussis, né? No estudo norueguês, né? Se você comparar o risco, né, do pré-termo, tá? Ele ter o pertussis, tá? Ele é 2 vezes maior se comparado ao recém-nascido a termo, tá? E olha bem, na idade gestacional de 23 a 27 semanas, o risco já aumenta 4,5 vezes, tá? Para essa criança, né, ter, né, a coqueluche, tá? Ter infecção pela Portadella pertussis, tá? E a eficácia da vacina, olha bem, mesmo recém-nascido pré-termo, hein? E olha bem que a imunidade deles, né, é bem mais abaixo, como nós já vimos lá atrás, tá? Eles é 93% de eficácia, tá? Então, há necessidade de fazer o risco e benefício da vacina, o benefício, ele é muito maior, tá? Então, nem pensa 2 vezes, tá? De não realizar, tá bom? E olha bem, né? Como vocês vão ver, né? Olha bem, a criança, né, de idade gestacional maior do que 37 semanas, tá? Olha aqui, é o azulzinho, tá? O risco de pertussis, como nós já vimos, né, na outra aula, é em torno, né,
mais nos primeiros 2 meses de vida, tá? E olha bem, quando a criança é pré-terma, tá? Olha bem, vocês viram, né? Olha que realmente, né? Fica, né? Dobra, né? A chance dela ter, né? Infecção a coqueluche, tá bom? E a hepatite B, tá? No caso, né? Eles vão ver, né? Que estudos relatam, né? Que crianças menor que 2.000 gramas tem uma taxa de conversão, soroconversão menor, tá? Mas isso, né, não vai fazer com que essa criança, né, não seja tenha que não seja eficaz essa vacina, tá? Então, olha, após 30 dias, independente do peso e da idade gestacional, elas respondem adequadamente, tá vendo? Então, é assim, o que quer dizer aqui, né? Porque ela tem quando a criança tem menor do que 2.000 gramas, a taxa de soroconversão, ela é menor. Só que se depois de 30 dias dela nascido, ela vai ter, né, independente do peso e da idade gestacional, vai responder adequadamente à vacina da hepatite B, tá? Mas todo mundo fala, não vai ficar esperando 30 dias para iniciar a vacinação da hepatite B, tá? Você vai fazer a vacina igual como você tivesse, né? Quando que você faz a hepatite B? Quando o bebê nasce, certo? Nas primeiras 12, 24 horas de vida, tá? Já inicia a vacinação, tá? Só a única diferença da hepatite B, o que que nós vamos ter? Uma 4ª dose, tá? Você faz com 0, tá? Iniciar a vacina com 0 dia, com 1 mês, com 2 e 6 meses de vida, tá bom? Então, são 4 doses. Testar o recém-nascido, né? Toda vez, se a mãe, tá? Ela for, né? HBsAg positiva, tá? Se ela é portadora, né? Você tem que testar o RN, né? Após o esquema completo, tá? É necessário. Se a mãe, né? For HBs positivo, tá? E se a mãe também, ela for HBs positiva também, você vai fazer o quê? Vai fazer a vacina, mas a imunoglobulina específica para hepatite B, tá? Sempre em sítios diferentes, né? Cada uma, né, numa coxinha, tá? Isso, né, para quê? Para evitar a transmissão vertical, tá bom? A mesma coisa, né, que se faz, né? Vocês lembram, né? A mesma coisa se faz quando tem a mãe HBsAg, né, positivo, igualzinho que foi falado na outra aula, tá? E o ideal, né, é sempre colocar na carteira de vacinação, né, ou no relatório de alta, né, quando documentar a soroconversão, tá? Que é necessário fazer, né, então a gente faz, tá? Mas geralmente, né, essa soroconversão, né, de repente, né, é depois da alta, né, que você vai solicitar se houve ou não essa soroconversão, quer dizer, aí já vai ficar, isso aqui é importante para já, né, quem vai acompanhar, né, esse recém-nascido lá no ambulatório, tá? E o influenza, né? A influenza, os recém-nascidos pré-termos, né? A taxa de mortalidade e de morbidade, né? De morbidade e de hospitalização, ela é muito alta, né? Pela influenza. Ela chega a ser de 10%, tá? Quer dizer, é uma taxa bem alta. E com 6 meses, né? O bebê já pode fazer, né? A influenza, tá? O recém-nascido pré-termo, tá? Com 6 meses de vida, tá? Em doses fracionadas, com intervalo de 1 mês. E você também deve, né, vacinar as familiares, os cuidadores, né? Não esquecer, né? E também a equipe, né, da UTI. Vacinar também as gestantes, né? Isso é importante, né? Apesar de você vai ter a transferência, né? Vai ser menor, né? Porque vocês viram, né, que ocorre no terceiro trimestre da gestação, mas é importante, né, realizar essa vacinação, tá? Porque a mãe também que recebe a vacina, né,
a grávida, ela depois, pelo leite, né, ela também transfere para o bebê, tá? Vocês sabem, isso aqui é só um título de conhecimento, a vacina que está, né, lá na clínica privada, né, ela é quadrivalente, tá? Ela confere uma cobertura melhor, tá? E a vacina trivalente, né, ela está disponível, né, no SUS, tá? Depois, engraçado, eu acabei abrindo a aula que eu não tinha corrigido, entendeu? Engraçado, né? Aí tá errado aqui, mas eu tenho um slide que eu corrigi, tá? Então, eu vou mandar o certinho, tá? Não tem esses erros aí. E a vacina pneumocócica, né? O recém-nascido pré-termo, ele tem maior risco de doença pneumocócica invasiva, são mais propensos à resposta vacinal mais baixas, tá? Então, por isso, tá? Olha bem, a primeira dose nos 2 meses de vida, segunda dose no 4º mês de vida, terceira dose no 6º mês de vida, tá? Se faz esse reforço aqui, tá? Essa vacina, né? E o reforço entre 12 e 15 meses de vida, tá? E tem países, né, por exemplo, na Inglaterra, né, por exemplo, só faz a primeira e a segunda dose, tá? E vai fazer esse reforço só com 12 a 15 meses de vida, não faz essa terceira dose. Mas se deve fazer essa terceira dose, por quê? Porque como eles têm uma resposta vacinal mais baixa, então deve-se fazer um reforço, tá bom? E agora, né, o Palimizumab, que se usa, né, na Palimizumab. E, peraí que eu vou abrir, tá tudo errado aqui. Peraí que eu vou fechar isso aqui e vou abrir a outra, porque tá erradíssimo isso aqui, só um minutinho. Tudo errado ali, tá tudo... Aí, tá vendo aqui que tá certo, olha aqui, tá tudo escrito errado. Lá eu não tinha corrigido, né? É Palivizumab, tá? A vacina, né? É o vírus. O que acontece, né? Ela é uma imunização passiva, tá? Que vai ser feita, tá? Com um anticorpo monoclonal humanizado, né? Essa vacina, ela é um anticorpo monoclonal, né, humanizado, entendeu? Ele faz uma imunização passiva, tá? Nesse recém-nascido, né, pré-termo, né? E ela é importantíssima, porque ele protege contra o vírus sincicial respiratório, tá? Que é o principal agente, né, infeccioso de infecções, né, de trato respiratório, tá? Em bebê menor do que 1 ano de idade, né? É a famoso que é responsável pela bronquiolite, né? E vocês sabem, né, que os recém-nascidos pré-termos, como nós vimos lá atrás, né, tem toda uma árvore respiratória, né, imatura e tem mais propensão a ter infecções de vias aéreas, certo? Tanto inferior como superior, tá? E a frequência, olha bem, de internações nos recém-nascidos pré-termos, né, é 10 vezes maior do que no recém-nascido a termo, né, pelo vírus sincicial respiratório, tá? E o Palivizumab, ela reduz cerca de 70% das internações, quer dizer, foi assim uma descoberta, né, importantíssima, tá? E realmente ela melhora muito a sobrevida, né, a qualidade de vida desses bebês, tá? Diminuiu bastante as internações mesmo, tá? Isso é uma coisa que a gente vê. Então, olha, o que é o Palivizumab, tá? Ela se liga à proteína F, tá? Prevenindo a fusão do vírus sincicial respiratório, tá vendo?
com os receptores presentes nas células do hospedeiro. Então, ele reduz, né? O que ele vai fazer? Reduzir a replicação viral e a transmissão dos vírus entre as células. Ele não interfere com outras vacinas, você pode fazer sem problema nenhum, tá? É intramuscular e sem risco de contaminação. Olha, ele faz 5 doses mensais consecutivas, tá? E não se utiliza para tratar o vírus sincicial respiratório, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai utilizar o palivizumab para você tratar, né, a doença, tá? Ele só vai evitar, tá? Ele é um anticorpo monoclonal, tá? Então, como, né, vocês sabem, né, que o vírus sincicial respiratório, né, infecção é uma doença, né, sazonal, tá? Então, o que acontece? Ele vai ser feito, né, conforme o local que ele estiver morando, esse bebê, tá? Como, por exemplo, na região norte, tá? Nós vamos ter que, de fevereiro a junho, né, que ocorre mais as infecções por vírus sincicial respiratório, vai ser em janeiro a junho que você vai começar a fazer a vacina, tá? 5 doses consecutivas, tá? E, por exemplo, aqui no sul, é de abril a agosto que mais acontece. Então, já inicia de março e faz até agosto, tá? Essa vacina. E ela é intramuscular, vocês viram, tá? E o protocolo é o seguinte, tá? Vocês vão ver pelo Ministério da Saúde, tá? E nós temos também, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vou te mostrar os dois para vocês, né? Mas o importante é guardar o que está escrito aqui, né, no Ministério da Saúde, tá? São crianças, né? Porque é uma vacina muito cara, né? E você tem que preencher, né? E só mesmo quem vai preencher são, por exemplo, quem está no programa, né? No ambulatório de follow-up, né? De bebê, entendeu? Então, não é uma coisa que vocês não vão, mais a título mesmo de conhecimento de vocês, né? Porque essa vacina aqui vocês não vão conseguir no posto, tá? Eles são crianças que são seguidas no ambulatório, né, de prematuro, tá? Mas é importante a gente saber, né? Para você cobrar até para a mãe. Mãe, está fazendo essa vacina? Porque tem mãe que não sabe e o colega também não prescreve e deixa, tá? Então, olha, crianças prematuras nascidas com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, tá? Então, essas crianças, tá? Você vai dar o palivizumab até 1 ano de vida, tá? Até 11 meses e 29 dias, tá? E para as crianças, né? Até 2 anos de idade, né? Por exemplo, até 1 ano, 11 meses e 29 dias, você vai dar quando essa criança, né? Ela é portadora de doença pulmonar crônica da prematuridade, como, por exemplo, displasia broncopulmonar, ou doença cardíaca congênita, com repercussão hemodinâmica, né? Demonstrada, tá? Então, quer dizer, se essas crianças, né? Menor do que 28 semanas, menor ou igual, tá? E se ela tiver ainda doença pulmonar crônica ou ser cardiopata, né, com repercussão hemodinâmica demonstrada, ela vai fazer esse palivizumab até 2 anos de idade, entendeu? E aqui, né, vocês viram que é menor ou igual a 28 semanas. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ele indica, né, olha bem, de 29 a 31 semanas e 6 dias de idade gestacional, tá? Eles indicam para as crianças, né, até 6 meses, entendeu? Menor do que 6 meses, sabe? Que lá, menor do que 28 semanas, o Ministério da Saúde manda vacinar até 1 ano de idade, certo? E a sociedade é aquilo ali tudo, mas as crianças de 29 semanas até 31 semanas e 6 dias de idade gestacional, eles, né, recomendam que sejam vacinadas até 6 meses de idade, entendeu? 5 meses e 29 dias, tá?
Então, e as demais vacinas? As demais vacinas, né, é o calendário, né, habitual, conforme a idade cronológica do bebê, tá? O rotavírus e a polio oral, né, não devem ser realizadas, né, em unidades neonatais, né? Por quê? Porque são vacinas, né, de vírus vivo, tá? Então, não se faz, né, em UTI neonatal, por causa dos outros bebês, né, por questão de segurança, tá? Então, não se faz, porque tem muita bebê ali, né, imaturo, né, que está imunodeprimido, tá? Então, não se faz. Essas vacinas, né, só se faz após a alta, tá? Apesar de vocês verem, né, estudos, eu vi várias palestras, né, que o rotavírus ainda até poderia fazer, tá? Mas eles não recomendam, preferem não fazer, tá? Esses estudos que não têm, né, o risco e benefício é melhor, mas não se faz. E as vacinas após 1 ano, né, você vai utilizar, né, normalmente, né, que as vacinas após 1 ano, qual é, né, a tríplice viral, né, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela e a hepatite A, você vai fazer, né, igual, tá? Nós temos, né, por exemplo, as crianças, né, que recebem, né, o hemófilos, tá? A vacina tríplice, né, a DTP, o meningococo C e a polio, ele tem um título protetor adequado, tá? Quer dizer, não vai pensar que essa criança, né, vai receber e vai ficar com título, né, protetor inadequado. Não, ele fica com o título protetor adequado, tá? Então, isso é importante, né, vocês vacinarem essas crianças, tá? E realizar, né, é importante você realizar o reforço, né, do hemófilos, tá? E especialmente utilizar, né, a vacina, a tríplice, né, com a pertussis acelular, né? Isso eu já falei lá atrás, tá? Mas aí se faz, né, o reforço, né? Também já falei lá atrás. Então, a conclusão, né, nós temos, né, que a prematuridade, ela vem aumentando muito, né, em todo o mundo. A sobrevida do prematuro é extremo, né, é cada vez maior, tá? Então, é muito importante, né, vocês veem que essas vacinas, né, esses prematuros, eles têm o maior risco, né, de desenvolver doenças, né, imunopreveníveis. Então, com isso, é importantíssimo, né, você o quê? Estimular a vacinação no recém-nascido, tá? Não deixar, do recém-nascido pré-termo, não adiar essa vacina, tá? Porque ele é pequenininho, vão deixar ele crescer um pouquinho mais, tá? Não deixar de vacinar esse bebê conforme o calendário vacinal, tá? Fazer os reforços, né? Que tem que ser feito, né, nas vacinas, tá? Ver a taxa de soroconversão, né, da hepatite B, fazer o reforço da hepatite B, né, vocês viram, ver se há necessidade de fazer, né, a palivizumab, tá? E não deixar, né, atrasar esse calendário vacinal, tá? Estimular o aleitamento materno, não exposição ao tabaco, frequência tardia de creches e berçários, quer dizer, quanto mais esse bebê for frequentar, né, creche mais tarde, né, melhor para ele, né, para a saúde dele, tá? Sempre imunizar, né, a família, a criança, né, e os cuidadores são fundamentais para a prevenção das doenças no prematuro, tá? Então, ó, aleitamento materno, não exposição ao tabaco. Quanto mais retardar essa entrada dessa criança em escolinhas, né, melhor vai ser. Imunização adequada dessa família, tá? Isso é excelente, tá? Não esquecer de imunizar, tá? Então, isso é uma coisa que nós que estamos lá no posto, né, mesmo não temos contato com follow-up, né, com aquele acompanhamento, né, do ambulatório do prematuro, mas vocês podem, né, a senhora está tendo um netinho, né, já foi vacinado, né? Então, isso é importante, tá? E só.
Mais nada, né? Essa, né, no caso, né, é essa aula, né, que eu tinha que dar, né, para vocês saberem um pouquinho mais, né, da vacina do prematuro. Em resumo, vocês viram, né, que não tem nenhuma diferença, tá? Tem algumas diferenças, mas são poucas, mas básico, o que tem que ficar lembrando é que prematuro tem que ser vacinado conforme a idade cronológica, tá? Não é, a única coisa é a vacina BCG, que é maior que 2.000 gramas. O resto, todos iguais. Tá bom? Tem alguma dúvida desse daí? Se vocês quiserem, né? Perguntaram aqui, como funcionam as vacinas nas outras hepatites? Só falou de hepatite B. Ah, sim, é porque a hepatite A, eu falei ali, a hepatite A se faz nas vacinas em criança maior que 1 ano, né? Por isso, tá? Mas segue o calendário vacinal, tá? Normal, tá? A hepatite A faz com 1 ano de vida. Tá. A outra, professora, tenho uma dúvida com relação à criança a termo, que tomou a vacina Pneumo 10 com 2 e 4 meses pelo SUS. Porém, com 1 ano realizou a Pneumo 13 pela rede particular. Essa criança necessita tomar mais uma dose da Pneumo 13 para complementar a imunização? Não há necessidade. Quer ver? Vou colocar aqui agora, né, o calendário vacinal pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Ó, você vai ver aqui agora. Pneumocócica, né? Ó, conjugada, tá? Ó, conjugada. Você vai fazer, né, com 2 meses. Aumenta aí, por favor, bota aí como apresentação melhor para a gente enxergar. Ah, tá. Ó, isso. A pneumocócica conjugada, tá? Tá aqui, ó. Você vai fazer, né, com 2 meses, com 4, com 6 meses, né? E com 12 meses, tá? O reforço, tá bom? O ideal, porque a única diferença, o ideal aqui, né, não há necessidade de fazer nenhum reforço ali a mais, tá? Eu vou ler depois ali o que a sociedade fala, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas porque assim, o ideal é você completar, né, a vacina do mesmo fabricante, certo? Se é 10, é 10. Mas se ela fez o reforço com a 13, você viu que ela recebeu mais 3, né? Então, quer dizer, foi aquelas do SUS mais 3, entendeu? Então, não há necessidade, tá? Ó, tá aqui, ó, pneumococcus. São só essas duas dúvidas mesmo. Tá, já é o suficiente, sim, tá? Não acabou a aula ainda não. Calma aí. Agora nós vamos ver lá. Caso clínico. Não, vamos ver a conduta. Perguntaram aqui, qual o melhor calendário vacinal? Particular? Ah, não, o SUS está ótimo, sabia? Tem praticamente todas, né? Nós temos praticamente o que vai mudar seria só o calendário, a Pneumo 13, né? E a Pneumo 23, tá? São essas vacinas que mudam, que tem, né, na rede privada, e a CWY, né? Mas agora, né, já tem, né? Já está no calendário de 2020 agora, a CWY, e a meningocócica B, né? A B, essa realmente não tem, tá? É só você complementar, né, complementar com as vacinas que tem na rede privada, tá? Os dois são bons, excelente, né? O nosso sistema, do nosso Programa Nacional de Imunização, né, é um dos melhores do mundo, tá? É só complementar, se a mãe tem condições, né, tem dinheiro, complementar. Então, olha, agora nós vamos ver, né, as condutas, né, nos eventos adversos das vacinas, tá? Esse, né, o objetivo é conhecer, né, os eventos adversos das principais vacinas e quais são as condutas, né, frente a esses eventos adversos, tá? Então,
O que é evento adverso, né? Evento adverso é qualquer intercorrência médica indesejada ou não intencional pós-vacinação. Isto é, sintomas, doença ou achados laboratorial anormal, tá? Então, é isso que é um evento adverso. Então, nós temos eventos, né, que são esperados e eventos inesperados. O evento esperado são aqueles eventos triviais, né, como febre, dor, edema local, né, após as vacinas, né, como todos nós já sabemos. E eventos graves, como convulsão febris, anafilaxia, episódio hipotônico hiporresponsivo, tá? Apneia, né, são eventos, né, graves. E os inesperados, tá? Que você não esperava, né, que ia dar aquilo, né? Por exemplo, a vacina do rotavírus, né, pode ocorrer em vaginação intestinal, tá? Teve uma época, né, que tinha uma vacina, né, que teve invaginação intestinal. Não se esperava, né, ter essa evento adverso, tá? E o inesperado também, que pode ocorrer por quê? Por causa da qualidade do produto, tá? Por exemplo, uma contaminação de um lote, né? Por exemplo, né? Aconteceu de contaminar um lote e dar um abscesso local, tá? É uma coisa que não é esperada naquela vacina, tá? Por exemplo, pode ser contaminada só num postinho, num posto de saúde, né? E no outro não ter, tá? Acabou a luz naquele local e aí não perceberam, né? Não foi feito adequadamente, né? Contaminou e ali vai ter, né? Naquelas crianças vai ter esse evento, tá? E devido ao quê? A qualidade, né, do produto, devido não armazenamento correto, tá? E, por exemplo, também, né, o teor indevido de endotoxina, tá? Na vacina, por exemplo, lá na hora de fabricar, aconteceu alguma coisa, não era esperado aquilo, e aí vai ter mais reações febris nas crianças, tá? E agora, olha, mas nós temos, apesar de você ter, né, nenhuma vacina, ela é 100% segura, tá? Não existe isso, tá? Toda vacina, né, ela pode apresentar um evento adverso. Só que toda a fase da produção de desenvolvimento, né, todo o processo de desenvolvimento das vacinas, tá, ela é muito bem elaborada, tá? Olha bem, uma vacina, ela demora, né, em média, tá, 8 anos para ser desenvolvida, tá? Então, ela demora muito, então ela é muito bem, assim, em todas as fases dela, né, tem uma segurança enorme, tá? Como, por exemplo, olha bem, no ensaio pré-clínico, né, nós temos a fase 1 e a fase 2, olha bem, que é o teste in vitro, né, e in vivo, né, no caso, in vitro nas células e tecidos e in vivo em cobaia, tá? E você já faz, né, ensaios de segurança e atividade biológica, tá? Na fase, né, 1, tá? Nós temos já, ó, isso aqui, olha, no ensaio pré-clínico, né, eu falei até errado, é com 1 ano e 2 anos, olha, são 2 anos de estudo aqui, né, no ensaio pré-clínico, tá? Na fase 1, tá, nós temos, né, já entra no 3º ano da vacina, né, no 3º ano de estudo, tá? Aí você vai utilizar, né, de 10 a 100 voluntários adultos, tá? Aí você vai ter ali também, né, determinação de segurança, dosificação, tá? E na fase 2, né, do desenvolvimento de uma vacina, isso já vai ter no 4º e 5º ano de desenvolvimento. Aí você já aumenta, ó, para 100 a 300 voluntários, tá? Você vai avaliar também a segurança, tá? E avaliação da imunogenicidade. E na fase 3, tá? Aí você já vai usar, ó, de 1.000 a dezenas de milhares de voluntários, você vai ver, né, avaliar, né, a eficácia e monitorar, né, os eventos adversos. E, lógico, né, a segurança. Tá? Então, ali, olha bem, isso tudo, né, na fase 3,
está entre 6, 7 e 8 anos, né, de desenvolvimento, tá? E depois também na fase 4, né, que já é na fase da comercialização da vacina, também tem toda uma parte de segurança, tá? Nós temos, né, a farmacovigilância que faz isso, aqui no caso nosso, né, é a Anvisa, né, que é responsável, né, por toda a detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos eventos adversos, ou qualquer problema relacionado a medicamentos, vacinas ou imunobiológicos, tá? Então, mesmo essas vacinas, todo imunobiológico, mesmo a vacina, né, na comercialização, vai estar sempre, né, tendo a segurança, tá? Ela é primordial, né? Qualquer falha que exista é recolhida aquele lote, tá? Então, por isso, né, que é importante toda vez que tiver um evento adverso, né, moderado a grave, é necessário fazer, né, a notificação. Para quê? Para que a equipe, né, já vai logo entrar, né, eles já vão pesquisar o que houve, tá? Vão ver já em outros locais se está tendo mesmo a reação adversa, né? Vamos ver para fazer o quê? Ou recolhe aquele lote, né, ver o que está acontecendo, tá? Manda para o fabricante, então isso é importante, tá? E isso é uma coisa bem controlada, tá? A vacina no Brasil, ela é extremamente controlada e é uma das coisas que é correta, tá? É excelente, né, o Programa Nacional de Imunização, tá? Então, vocês viram, né, que ele passa, né, por um longo período, né, de estudo, de desenvolvimento, né, para você ter a sua aprovação e registro sanitário, tá? E aqui, como eu falei, né, na fase 4, cuida da segurança das vacinas, tá? Nós sabemos, né, que as vacinas, nós temos as vacinas vivas e não vivas, tá? Vocês sabem que os vírus vivos, ele tem maior potencial de causar eventos adversos, tá? Graves em indivíduos imunossuprimidos ou aqueles indivíduos que têm predisposição desconhecida, tá? Tem indivíduos que têm predisposição, tá? Que são aqueles chamados, né, idiosincráticos, tá? E os vírus atenuados, a repetição das doses, ela pode levar a eventos adversos devido à deposição de imunocomplexos, tá? Por exemplo, tem criança, né, como eu poderia dizer, o vírus atenuado, aquelas vacinas, né, que tem vírus atenuados, tem criança que não tem nada quando vacina, né, na primeira dose, e vai ter na última dose. Assim como, né, tem criança que já tem logo na primeira dose, né, e não tem nada, né, na última, tá? Então, isso depende muito de criança para criança, mas isso aqui, né, vocês viram, né, depende de deposição de imunocomplexos, tá? Vocês podem realmente ter, né, esses eventos adversos, tá? Então, a mãe vai falar, nossa, mas ela nunca teve nada, agora ela tem. Isso acontece, tá? Então, deve ser notificado, né, olha bem, o tempo máximo, né, para iniciar, né, a investigação, né, é 48 horas, né, para você começar a investigar após a notificação. E nós temos, né, no Brasil, é o Notivisa, que é o sistema de notificação que visa propiciar a identificação e desvios e tomada de ações corretivas e preventivas, como recolhimento, interdição, suspensão do produto ou linhas de fabricação, caso seja observada risco à população, tá? É esse sistema, né, que faz, tá? Esse órgão que é responsável. Então, quais são os erros, né, da imunização? Nós temos, né, no caso, né, o que pode levar, né, eventos adversos, né? Nós temos, né, a produção, tá? Lá na produção, né, na qualidade, né, de como foi feita aquela vacina. O rede de frio, né? Rede de frio, o que é? É o armazenamento dessa vacina, né? Como ela foi transportada, né? Como ela está sendo armazenada, né? Se a geladeira, né, está sendo feita corretamente, né? O controle da temperatura, tá?
isso é importante vocês irem lá, né, conhecer a sala de vacina, né, dos postinhos, né, vocês vão ver que é muito bem controlado, tá? Eles têm um gerador, né, a geladeira da vacina, ela tem um gerador, né, que se acabar a luz, ela tem como manter, né, aquela refrigeração, tá? Porque antigamente não tinha nada disso, né, então acontecia, né, muito mais evento adverso, né, do que hoje em dia. Olha, manuseio e administração também da vacina, tá? Por exemplo, a reconstituição, diluentes, né? A dosagem correta, né? Por exemplo, o técnico, né, que vai administrar aquela vacina não fez a dosagem correta, não colocou o diluente, né, corretamente, na quantidade correta, né? Não fez a reconstituição corretamente, tá? Por exemplo, tamanhos de agulha, tá? Vocês têm que fazer, por exemplo, a tríplice, né, tem que ser feita intramuscular, então tem que ser feita com agulha longa, tá, não adianta ficar com peninha, né, do bebezinho, nossa, que agulha longa, tem que ser longa, tá, não pode ser curta, senão aí pode dar um abscesso frio, né, e tudo mais. Por exemplo, pode, né, às vezes trocar as vacinas, tá? Por exemplo, vem uma vacina, né, parecida com uma com a outra, tá? Sítios de administração, né, intramuscular, tem que ser intradérmica, tá? Isso é importante. Vacinas fora do prazo da validade e intervalo entre as vacinas também, né? Isso é importante, tá? Tem que ser feito no mínimo 30 dias de intervalo entre uma vacina e outra, tá? Assim, por exemplo, a tríplice, né, 30 dias. Correto? Então, isso é importante. Por exemplo, não fazer, por exemplo, a sarampo não pode fazer junto, né, com a febre amarela, tá? Tem que dar um intervalo, né, de 30 dias. A criança que atrasou a vacina da febre amarela e vai ter que fazer a tríplice, né, viral, você não pode, né, não pode fazer junto, tem que fazer com intervalo de 30 dias, tá? Então, agora vamos ver o efeito adverso, né, da BCG, tá? A evolução normal da vacina, da lesão vacinal, qual que é da BCG, né? Ela dura, olha, até 12 semanas. Olha bem quanto tempo, né, para ver, né, toda essa evolução da lesão vacinal, tá? Ela demora mesmo, né? Tem mãe que fala, nossa, doutora, ela não fecha, mas demora, são 12 semanas, tá? Então, ó, na primeira, segunda semana, nós vamos ter aquela mácula vermelha, né? Aquela coisinha vermelha no bracinho. Depois da terceira, quarta semana, nós vamos pústula, depois começa a crosta. E da quarta, quinta semana, forma-se a úlcera de 4 a 10 milímetros, tá? E de sexta a 12 semanas ocorre a cicatrização, tá? Então, olha, o que pode ocorrer, né? A BCG, a mais comum, o que é? São lesões locais e regionais, tá? Por exemplo, são úlceras, né? Se ocorre uma úlcera maior que 1 centímetro, tá? Você vai ter que tratar isso daí, tá? Por exemplo, olha, ocorre com frequência nos primeiros 6 meses após a aplicação, tá? Então, depois da aplicação, fica uma úlcera, vou mostrar para vocês ali nos slides, né? Maior do que 1 centímetro, tá? Vocês vão, qual vai ser a conduta? Você vai aguardar até o 4º mês, tá? Após a vacina. Se não houver a cicatrização, tá? Nesses 4 meses não houve a cicatrização, o que você tem que fazer? Entrar com isoniazida, tá? E manter, né, até a regressão completa da lesão, que dura mais ou menos uns 3 meses, tá? 90 dias. Ocorre bastante, né? Se falar para vocês, assim, eu via muito, né? Quando eu trabalhava, eu já trabalhei no programa de tuberculose, né? Em Volta Redonda, né? Estado do Rio. Então, a gente via muito, né? Porque todas essas crianças são referenciadas para lá. Então, porque a isoniazida só pega onde? Aonde tem programa, né, de tuberculose, certo? Então, nós vimos muito isso daí, tá? Mas, quer dizer, muito não, gente, eu vi bastante. Todas essas reações que eu vou falar aqui, né, eu já vi na vacina BCG.
mas assim, você que fica no posto ali, é uma ou outra, tá? Aqui, ó, 0,3 para cada 1.000 vacinados, né? Não é muito, mas como eu trabalhava em um local de referência, você acaba vendo bastante, tá? Por exemplo, um abscesso subcutâneo, né, frio, tá? Ocorre geralmente, né, 3 meses, nos primeiros 3 meses após a aplicação, tá? Você vai fazer, né, a isoniazida, tá? 10 miligramas por quilo e manter a isoniazida até a regressão completa da lesão, tá? E o abscesso cutâneo quente, né? Aquele abscesso mesmo, né? Que foi porque, de repente, foi uma agulha que estava contaminada, né? Alguma coisa assim. Aí você ocorre até o 15º dia após a aplicação, tá vendo? Até os primeiros 15 dias, tá? Um abscessozinho mesmo. Aí você entra com antibiótico terapia, tá? Agora, se for frio, tá? Que ocorre nos primeiros 3 meses, né? Não é assim tão rápido após a vacina, tá? Aí você tem que entrar com a isoniazida. O abscesso frio é aquele, só fica mesmo aumentado, vocês vão ter uma foto aqui, né? Fica aumentado mesmo, não fica vermelho, né? Não fica quente, tá? Fica aquele abscesso, tá? E a linfadenopatia supurada ocorre em média também nos primeiros 3 meses pós aplicação da vacina BCG. Nós vamos ter, né? É característico, é gânglio axilar, né? Homolateral, né, da vacina, tá? Sempre o quê? Do lado direito, tá? Então, ó, gânglio axilar, supraclavicular e infraclavicular. E pode chegar até uns 3 centímetros, tá? Geralmente, né, ele é assim, olha, ele é endurecido, depois vai amolecendo, né, central, fica molezinho, tá? E pode ocorrer a drenagem. E às vezes não ocorre a drenagem, tá? Fica aquele, né, aquela coisinha, um abscesso frio, tá? Uma linfadenopatia pode ser supurada e às vezes, né, só o abscesso frio, tá? E o que você vai acontecer? Drenando, pode fazer isoniazida, 10 miligramas por quilo, né, peso, tá? Manter a isoniazida também até a completa resolução da lesão, tá? E, ó, aqui, ó, essa aqui, ó, é uma cicatriz, tá vendo? Que tem uma úlcera maior do que 1 centímetro, tá vendo? Então, você se aguarda, né? Vai aguardando, né, até 4º mês, mais ou menos, para ver. Se não solucionar, né, sozinho, o que você vai fazer? Entra com isoniazida. Depois, ó, do tratamento, olha como fica, tá? Resolveu. Esse aqui é o gânglio, tá vendo? Supurado, tá? Ó, na região axilar. Eu já vi, na região axilar, já vi vários, tá? E, ó, depois que trata. Esse aqui, ó, na região, ó, supraclavicular, tá vendo? Ó, depois que trata. E esse daqui, né, é um abscesso frio, tá vendo? E esse daqui é uma úlcera. Esse daqui, o que acontece, né? Nós vimos, né, que quando é uma úlcera, né, de 1 centímetro, o que você vai fazer? Vai aguardar, né, 4 meses, 5 meses para ver, né, se vai ou não fazer a cicatrização. Só que e também, né, um abscessozinho pequeno, né, você também pode aguardar um pouco, tá? Só que você não vai fazer. Quando chega uma criança, né, com uma úlcera dessa, tá? E com um abscesso desse, você não vai ficar aguardando 2 a 3 meses, né? Porque isso aqui não vai fechar nunca sozinho. Então, você pode entrar, né, com a isoniazida, tá? E agora, né, qual é a reação, né, o evento adverso, né, da pentavalente, né, que seria a tríplice, o hemófilos, né, e a hepatite B, né. E vocês sabem, né, que a tríplice, né, o que faz mais ela ter, né, a reação adversa dessa vacina, o que é? É o pertussis, tá? É o que dá mais, né, a reação adversa, tá? Então, olha, nós temos as manifestações locais, né, e temos as manifestações sistêmicas da pentavalente, tá? As manifestações locais
seria hiperemia, dor local, limitação dos movimentos, endurecimento local, tá? Quer dizer, da coxa, tá? Da coxinha da criança, né? Porque ela é feita, né, na coxa, tá bom? E isso ocorre muito nessa manifestação local, por quê? Porque essa vacina se utiliza, né, o hidróxido de alumínio, né, que é um adjuvante, que promove uma reação local de inflamação, né, no local ali, tá? Para quê? Para ajudar na resposta inflamatória e fazer com que o nosso organismo, né, produza mais anticorpos, correto? Só que elas, muitas vezes, né, aquela criança, né, fica mais sensível, né, você viu, né, que ela é idiosincrásica e vai e faz uma reação local bem pior, né, bem mais do que o esperado, tá? Mas é normal, né, na pentavalente, você ter uma hiperemia, né, da coxinha, dor local, né, ter uma limitação dos movimentos, né, o bebê chora, né, fica endurecido o local, tá? Pouco, né, gente? Pouquinho, tá? Isso já é esperado, tá? E isso também é muito comum, porque por levar, né, não pode ser usada agulha curta, né, como eu falei lá atrás, né, tem que ser usado aqui, agulha longa. Então, notificar toda vez o quê? Que tiver um abscesso frio ou quente, tá? Para ver, né, se foi erro da administração, né, se houve algum erro no lote, né, como eu já falei. Casos de reações locais muito extensas, né, vocês vão ver uma foto ali, né, aí você tem que notificar. Agora, um vermelhidão pequenininho, né, não há necessidade, tá? Apesar de eu sempre solicitar para a mãe, né, porque isso aí geralmente aparece aonde? Nos pronto-socorro, né? No pronto-socorro, você está ali, eu peço para ir no postinho, né, para a enfermagem, né, avaliar, para ver a necessidade ou não, né, de fazer a notificação, tá? Que é importante, né, você fazer, porque de repente não está acontecendo só com aquela criança, são várias que está acontecendo, então aí tem que fazer, né, um estudo para ver o que está acontecendo de errado. Aí, é isso que eu falei, né, um aumento muito exagerado, né, acabei de falar isso aqui, tá bom? Então, olha, a conduta, né, tratamento sintomático, né, de pirone, ibuprofeno, paracetamol, né, para dor, né, porque ela está sentindo dor, compressa fria local, tá, e não há contraindicação das doses subsequentes, tá bom? E as manifestações sistêmicas, né, que nós temos, né, é a febre baixa, tá? A primeira dose nas primeiras 24 horas, tá? Ocorre mais ou menos de 4% a 58% das crianças, né, que fazem a primeira dose, tá? Essa febre baixa. E febre alta, tá? Maior ou igual a gente considera a febre alta, né, maior ou igual a 39,5, né? Ocorre em 1,7% das crianças que fazem a vacina, tá? Pentavalente. Por exemplo, nós temos também, né, uma manifestação sistêmica, o choro persistente, tem criança que realmente chora demais, tá? Vômitos e irritabilidade, né? Irritabilidade por quê? Por causa da dor, né, que está sentindo, né? Tem bebê que não consegue mexer a perninha, tá? Então, fica muito irritado, tá? Então, notificar febre alta e persistente maior do que 48 horas, investigar outras causas, né, e observar, né, essa criança por 24 horas, você deve sempre, né, solicitar um retorno dessa criança para você ver se ela está melhor, né, introduzir o dipirona, paracetamol, a criança está bem, está ótima, então tudo bem. Agora, se aquela criança continua mal, né, mau estado geral, continua com muita dor, com choro persistente, você tem que investigar outras causas, tá? Não contraindicar, né, as doses subsequentes, não contraindica, né, e orientar aos pais quanto possíveis complicações da doença da coqueluche, tá? É assim, isso aqui, por que a gente fala isso? Para mãe, porque a mãe acha que não vai fazer mais aquela vacina, tá? Porque a criança sofreu demais, não vou fazer mais, meu filho vai morrer por causa disso, não. Você tem que explicar o risco e benefício, né, daquela doença, tá? O risco e benefício daquela vacina, tá? Não esquecer, né, que o benefício que a vacina traz é muito melhor, né, do que
o risco, né, desses eventos adversos, tá? E os eventos adversos graves, né, na pentavalente, né, nós temos, pode ocorrer, né, convulsões até 72 horas após a aplicação, a síndrome hipotônico-hiporresponsiva até 48 horas após a aplicação da vacina, a encefalopatia, né, nos primeiros 7 dias pós a aplicação da vacina, tá, e reação anafilática, tá? A conduta qualquer, lógico, né, internar essa criança, né, vai internar, vai ter que fazer, lógico, né, a notificação, né, uma notificação, né, uma reação grave, tá? E continuar o esquema de vacina tríplice acelular, tá? E com as demais vacinas em separado, você não vai fazer mais a penta, tá? Você vai fazer a vacina tríplice acelular e as outras todas em separado, tá? E sempre, né, solicitar em ambiente hospitalar, tá? Então, quais são as crianças, né, que apresentam o maior risco de ter uma reação adversa à vacina tríplice, né, ou penta, tá? São aquelas crianças, né, que têm crise convulsiva crônica, uma cardiopata, um pneumopata, doença neurológica, aquelas crianças são portadoras de doença neurológica, recém-nascido prematuro extremo, baixo peso ao nascer, né, aquelas crianças com menos de 1.000 gramas, tá? E crianças em uso de químio, de corticoterapia ou radioterapia, né? São essas crianças que elas apresentam o maior risco de ocorrer reação adversa, tá? Então, agora, né, vocês podem ligar aí os microfones de vocês, tá? Vamos ver, né, esse caso clínico que eu coloquei aqui, tá? Olha, esse caso clínico, alguém lê aí, por favor, pode ler. Veja aí. Quem é que está aí, George? Zilmara, lê aí, Zilmara. Então, vai. Vamos ver se a Zilmara tá, né? Zilmara, te mato. Olha, ô, Eduarda, lê aí, Eduardo, se quiser. Liga o microfone aí. A Eduarda estava respondendo. Enquanto isso tem uma pergunta. Eu leio. Ah, tá, tem uma pergunta aqui. E as úlceras pequenas menor que 1 centímetro? Não faz aguardar. Nada? Tem que aguardar. Aguardar porque ela vai cicatrizar. Tá, pode ler aí. Menino de 20 meses trazido na emergência devido ao extenso edema e hiperemia na coxa direita. 2 dias antes recebeu a vacina de rotina, a 4ª dose de vacina pentavalente acelular na coxa direita. Na coxa esquerda recebeu a 2ª dose da vacina tetraviral, SCR mais varicela. Não houve alteração no estado geral. A atividade motora do MID está pouco diminuída e dolorosa. Criança se apresenta pouco irritada devido à dor. Na história nunca havia ocorrido esse evento e coxa direita hiperemiada e endurecida. Tá. Então, olha, vocês viram, né, que essa criança, ela trouxe, né, na emergência, tá? Olha bem como estava a perninha dessa criança, tá? Inchada, né, edemaciada, hiperemiada, tá? Isso, ela foi feita, né, essa vacina, assim, uns 3 dias antes, tá? E na 4ª dose da vacina pentavalente acelular, tá vendo? Acelular, quer dizer que teoricamente, né, não teria, né, essa reação, né, que tem menos reação, correto? Ela teve, né, nenhuma alteração do estado geral, uma criança que brinca, sabe, que estava sorrindo, né, e a atividade motora dela, você vê, lógico, né, como está inchadinha desse jeito, ela mexia menos, né, o membro inferior, né, direito do que o outro, tá? E daí? Aí agora vocês me falam, né? Vocês entrariam ou não com esse antibiótico aí? Me fala. O que vocês acham? Pode responder escrevendo mesmo, né? Sem problema. O que tá? Eu não consigo ler, né? Pode falar. Falaram aqui, não. Isso. Não entra, tá? Por quê, né? Primeiro, tá? Que isso aqui, olha, primeira coisa que vocês têm que observar, é uma criança que está em bom estado geral, tá? É uma criança que está
ela tipo assim, ela tá chorosa, tá? Mas se ela não mexe a perninha, é aquela criança que ela está esperta, ela tá hidratada, ela tá eupneica, entendeu? Você vê que ela tá em bom estado geral, ela tá mamando, ela chora porque ela tá irritada, que se encosta na perninha, ela chora, tá? Mas ela está em bom estado geral, tá? E você vê, né? Ela nem teve febre, né? Ela não teve nenhuma reação sistêmica, né? Teve mais mesmo o quê? Reação local, tá? Da vacina, tá? E não precisa entrar com antibiótico, né? Nesse caso, a conduta qual é? Fala aí. Que eu já então, falei ele falou aqui que ele comentou, vai agravar a infecção. Acho que é o entrar com antibiótico, acho que foi uma pergunta. Se agravaria? Não, porque não há necessidade, né? Isso aí é só uma reação adversa, não é uma infecção secundária por bactéria, né? Então não adianta, tá? Isso aí vocês viram, porque, olha bem, o que acontece, tá? É uma criança, né, que sempre recebeu a penta acelular, tá? Quer dizer, por que a pentavalente dá mais reação adversa? Por causa do pertussis, certo? E essa mãe já fez a celular para quê? Para evitar, né, uma infecção, tá? Mas a celular, essas vacinas acelulares, vocês viram, né, que ela fica o quê? Ela tem quer ver? Ela tem uma deposição de imunocomplexos, tá? Então, essas doses repetidas dessas vacinas, o que pode ocorrer? Na última vacina, né, nas de reforço, aí que ocorrem, né, as reações adversas, tá? E no caso, né, essa, né, é essa hiperemia aí, tá bom? Deve ser, assim, nesse caso, né, é uma reação moderada, né, tipo assim, não é uma reação assim, não é uma... Eu, Fernanda, né, mando para o posto, tá? Para eles, né, para a enfermagem avaliar e ver se precisa notificar, tá? Até mesmo para conhecer, né, para eles terem conhecimento, e solicito para ir no mesmo posto que foi vacinado, né, claro, tá? Para ver, né, que aquela criança foi vacinada, tá? Ou, por exemplo, como ela foi vacinada em clínica, né, privada, né, para ver, né, se está acontecendo isso com muita frequência, né, para fazer um estudo ali, tá? Então, isso é importante. Então, não precisa solicitar exames, né, que a criança está em bom estado geral, tá? Isso aí se chama, né, celulite de coxa, né, pós-vacinal, tá? Não precisa entrar com antibiótico, é só você fazer, né, compressa o quê? Gelada, tá? E o antitérmico, né? Você pode usar um ibuprofeno, ou um paracetamol, né? Ou a dipirona, tá? Uma coisa, um parênteses que eu tenho que falar, tá? Muita gente, né, fala, né? Deve entrar com paracetamol antes de fazer a vacina penta, né? Olha, se é uma criança na primeira vacina, não se faz nada, tá? Na primeira dose, tá? Se é uma criança, né, que sofreu muito, teve febre alta, tá? Que teve muita dor, então você pode fazer, né, uma dose, né, profilática, né, da dipirona, do paracetamol, né, ou do ibuprofeno, para evitar esses eventos adversos, tá? Isso. Segundo, vocês vão ver palestras, né? Umas pessoas acham, né, que devem entrar com ibuprofeno, uns professores acham, né, que não devem. Mostra trabalhos e mais trabalhos, tá, gente? De ibuprofeno, outro com dipirona, outro com paracetamol, tá? Uns acham que não devem entrar com nada, mesmo com febre, porque a reação inflamatória é importante para a vacina ser melhor, né? A reação. Então, isso vai depender muito, né, do que vocês acharem, tá? Mas existe tanto para um para outro. Eu faço, né? Primeira dose eu não prescrevo nada, tá? Só se por acaso tiver uma febre, né, ou dor. Agora, se ela teve muita febre, muita dor, né, a mãe se queixou, aí sim eu prescrevo sim antes da vacina, né,
o paracetamol, né, ou a dipirona, tá bom? Então, olha... Perguntaram aqui, notificação é em 24 horas? Se for uma notificação grave, é na mesma hora, é através de e-mail e telefone, tá? Não precisa nem fazer, né? Você faz na hora, tá? Ok. Agora, se for moderada, né? Aquelas notificações, se for uma reação moderada, uma febre alta, né? Aí você solicita, aí você faz uma notificação via e-mail, né? Não precisa nem fazer via telefone, né? Você pode ligar, né? Essas coisas assim, tá? Ó, observar, por exemplo, o que é importante nesse caso aí, né? Sempre nós observar, em criança, tá, gente? Qualquer coisa, observar o estado geral da criança, tá? A criança pode estar, né, com uma febre, né? Mas se ela está com um bom estado geral, ótimo, tá? Então, é muito importante observar. Sempre reavaliar, né, quando a criança, né, teve uma reação adversa, um evento adverso, reavaliar sempre 24 a 48 horas após, tá? Para você ver se essa criança realmente ela está bem, tá? É comum, né? É comum a vacina acelular no esquema primário não ter nenhum efeito adverso, tá? Mas na dose booster, né, quer dizer, na dose de reforço, né, ocorrer o evento adverso em 2% das crianças, tá? Então, foi no caso dessa criança, foi isso que aconteceu, tá? Não tem contraindicação das doses subsequentes, tá? Em qualquer fase, tá bom? Só se tiver uma reação grave, né? Vocês lembram, né? Uma crise convulsiva, né? Se a criança teve uma resposta hipotônico hiporresponsiva, tá bom? E é comum, né, já a pentavalente, é comum um evento adverso, né, na primeira dose, tá? Isso aí eu já falei. E agora, né, vamos falar um pouquinho, né, alguém quer falar mais da pentavalente? Quer falar mais sobre esse caso? Não? Então tá. Então, ó, o rotavírus, tá? Vamos falar agora, né, do evento adverso do rotavírus, né, da vacina de rotavírus, tá? Nós vamos ter, que é uma coisa, assim, importante, né, que é a intuscepção, né, que é a invaginação intestinal, tá? Resultando uma obstrução intestinal, que é um quadro clínico grave, que essa criança tem que ir, né, para geralmente, né, ela vai para uma cirurgia, tá? Que se caracteriza, né, por dor abdominal, massa palpável, né, por causa da obstrução, vômitos e sangue nas fezes, né, parecendo uma geleia de morango, tá? Nós vamos ter, né, olha, vômito, diarreia, nós vamos ter, né, pode aparecer, né, sangue além de, isso aqui é o quadro clínico da invaginação intestinal, tá? Então, vocês vão falar, mas como que é um evento adverso que é muito comum? É raríssimo, tá, acontecer, tá? O benefício que a vacina do rotavírus traz é infinitamente maior, tá, do que a intuscepção. Vocês vão ver, né, que é raro, né, acontecer, né, esse evento adverso, e vocês vão ver o trabalho, né, aqui, olha, a taxa, né, de intuscepção em lactentes menor do que 1 ano, tá? Que foram feitos, né, esses vários estudos, tá? Canadense, tá? Foi feito também aqui, né, entre as crianças do Brasil, tá? Brasileiras, e foi feita, né, que a taxa de hospitalização, né, por intuscepção, né, vaginal em lactentes menor do que 12 meses, após a implementação, né, de vacina, não teve diferença, você entendeu? Quer dizer, antes da vacina, tá, tinha X crianças que eram internadas por causa de invaginação intestinal. Depois da implementação da vacina, continuaram esses mesmos X, tá? A única coisa que a vacina faz, né, que eles veem isso, elas adiantam, né, esse evento, né, que iria acontecer com essa criança de qualquer forma, tá? Tanto faz
se ela fizesse a vacina ou não, ela ia ter, né, por volta de 8 meses, né, que é muito comum, né, ter a interrupção vaginal de 7 a 8 meses, tá? É a idade mais frequente. Iria ter naquela faixa etária ali. Só que a vacina de rotavírus, o que ela faz? Ela só adiantou um pouco, tá? Mas não é a culpa, né? Não é da vacina do rotavírus, tá bom? Então, não há motivo de suspender rotavírus, tá? Porque antes ficou, né, numa época aí falando, né, se suspendia ou não, porque dava invaginação intestinal, aí tinha muita mãe, né, que não queria fazer de jeito nenhum, tá? Então, e tem muita gente que fala, né, que a vacina do rotavírus dá alergia a leite de vaca, entendeu? Então, não é nada disso, tá? Vocês vão ver, olha, que a redução aproximadamente, tá? Diminui 959 mortes, né? Elas foram evitadas, né? E 5.831 hospitalizações evitadas em criança, né, menor do que 5 anos depois da vacinação do rotavírus, tá? Houve uma queda de 53% na mortalidade por diarreia aguda, tá? Então, não tem nem o que questionar, né, a eficácia, né, da vacina, tá? Outra coisa que pode ocorrer, né, com o rotavírus, né, com a vacina, é vômito, uma diarreiazinha, tá? Mas nada assim demais, tá? Isso aí eu vejo, né? Irritabilidade, não vejo muito, tá? E sangue nas fezes, né, que a gente realmente vai ver algumas crianças, tá, que tendo a mãe reclama. E uma reação alérgica de 1 para 1 milhão, tá, quer dizer, é dificílimo acontecer, né, a reação alérgica, tá? E agora, né, outro caso clínico, tá, que nós vamos ver aqui, ó. É um lactente, né, de 2 meses e 3 dias, chega ao ambulatório, isso aí aconteceu comigo, tá? Faz 15 dias, eu trouxe para vocês verem, olha, uma lactente com 2 meses e 3 dias, chega ao ambulatório com quadro clínico de presença de fezes, tá? De sangue nas fezes. Mãe relata que as consistências das fezes, né, estão amolecidas e a criança está com mais cólica, tá? Ela foi realizada a vacina de rotina de 2 meses, a penta, o rotavírus, a pneumocócica conjugada e a VIP, tá? E o aleitamento materno, né? E o que ela utilizava? Aleitamento materno e o Leitinã 1 vez por dia, tá? Que ela utilizava. E o lactente, ele estava em ótimo estado geral, ganhando peso, mamando, né? Sorrindo, tá? E a mãe, ela estava preocupada por quê? Porque ela leu na internet que a vacina do rotavírus pode causar alergia ao leite de vaca, tá? Quer dizer, como ela estava tomando nano, ela ficou preocupada se aquelas fezes, né, aquele sangue de fezes eram ou não, né, por causa do leite, tá? Me fala uma coisa, o que vocês iriam falar para essa mãe fazer? Me conta. O que vocês acham aí? Escreve aí, gente, quem não quiser abrir o microfone para falar. Houve evento adverso aí? Vocês acham que foi uma alergia ao leite de vaca? Vocês acham que foi... Quem que foi, né, o responsável aí, né, por esse sangue nessas fezes? O que vocês iriam fazer? Colheria exames, mandava internar. Fala aí, Jorge. Chuta, gente. Ué, mas você já me falou a resposta, pode falar? Ah, eu falei? Tá louca, você me ligou ontem falando. Fala aí, gente, chuta. Ninguém fala nada. A Eduarda falou, colher exames de fezes? Pois é. Nesse caso aí, né, o que acontece, né? Um dos eventos adversos, né, da vacina, né, rotavírus, que nós vimos ali, o que é? Presença de sangue nas fezes, tá? Essa criança, né,
ela fica, e ó, não é uma coisa que passa de um dia para o outro não, tá, gente? É uma criança que eu estou, ó, faz 3 semanas, tá? Que essa criança foi e a mãe tinha sangue nas fezes, ela me mostrou até, né, foto, tá? E realmente, né, lógico que não é aquele sangue vivo, né, gente? Tinha raios de sangue, entendeu? Falaram aqui, só um minutinho, falaram aqui, ó. Parar de leite de vaca, já que dá alergia. Suspender leite de vaca materna? Não, o leite NANI. Aí falaram aqui, aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Isso aí é importante, isso mesmo. Mas isso é importante, suspender o leite, né? Que eu também solicitei, né? Para suspender o leite. Mas isso aí também, o que provavelmente, que ela deve ser também? Uma reação, né? A um evento adverso, né? A vacina rotavírus, tá? Que aí, olha bem, porque ela leu, né? Que a vacina, né, rotavírus pode causar alergia ao leite de vaca. Não, isso aqui é mentira, tá, gente? Não ocorre, tá bom? Isso aqui, né, é fake news, né? Porque tem mãe, né, que como tem criança que só tá usando leite, então ela não vai vacinar porque pode dar alergia, tá? Não tem nada a ver, por favor. Segundo, eu pedi para a mãe, né, suspender esse leite NAN, né, que poderia ser até, né, e pedi para voltar na próxima semana, né, para a gente ver como é que estava e pesar também essa criança, né, passei e ver também como é que ela estava. Voltou, continuou, né, evacuando, tendo aquelas rainhas de sangue, sabe, as fezes mais amolecidas, ganhou peso, a criança estava ótima, só estava no aleitamento materno exclusivo, tá? Aí, agora, essa semana, né, que se passou, né, foi sexta-feira, aí sim, ela falou, doutora, agora sim, começou a fazer só essa semana, só fez um dia, entendeu? As fezes, né, ainda estão um pouquinho amolecidas, quer dizer, provavelmente essa daí foi o quê? Por causa da vacina de rotavírus, tá? Pode ser um efeito, né, adverso, tá? Então, são coisas, né, que acontecem, né? Você vê que são duas coisas que ela tem ali, tá? Mas você não precisa, né, desesperadamente, né, já entrar, que eu já vejo, tá? Eu já vi várias vezes, tá? Entrar com antibiótico, tá? Para uma criança, tá? Aí colhe uma batelada de exame, né, dessa criança, né? Você colhe vários exames, não há necessidade, tá? Porque, primeira coisa, como eu falei, a criança está em bom estado geral, está ganhando peso, tá? Aleitamento materno, primeira coisa, vamos para o mais simples. Tira o leite NAN, pede para avaliar, se está com medo de uma semana é muito tempo, volta daqui 2 dias para a gente pesar, ver o estado geral dessa criança, tá? Então é isso que você tem que fazer, né? E pensar nas coisas mais simples, né? Que é, por exemplo, uma reação, né? O rotavírus e pode ser também, né? Uma reação por causa da própria proteína do leite de vaca, tá? Então são essas duas coisas que a gente tem que pensar aqui e resolver, tá bom? Entendeu? Sim. E agora vamos falar um pouquinho, né, de, como nós já falamos ali, né, uma causa, né, de fake news, tá? E vamos ver agora, né, do HPV, tá? Que é uma vacina, né, que não tem reação praticamente nenhuma, tá? O máximo que pode ter, né, é uma coisa, ficar dolorosa, né, o local, tá? Mais nada, né, o local de aplicação, tá? E houve, né, olha bem como a fake news, né, uma das coisas, né, que acontece, né, que na televisão, né, foi falado que no Fantástico, né, até, tá? E uma jovem, né, jovens ficam paralisadas, né, sem movimento das pernas após vacina, tá? A vacina paralisou ela, olha aqui, ó, ficaram internadas.
E depois, isso aqui, né, é um slide, né, típico, né, dos congressos, né, que nós vamos, todos eles, né, porque o que está acontecendo agora, né, tem aquele pessoal, né, que está sendo contra as vacinas, né, que está diminuindo muito, né, a cobertura vacinal, né, devido a essas fake news, né, que vocês viram, né, uma vacina da alergia, né, a leite de vaca, né, que no caso aqui, por exemplo, o jovem paralisou, né, por causa do HPV, tá? Então, e depois, e aí, né, eles fizeram, né, um estudo, tá? E vocês sabem o que era apenas? Uma reação de ansiedade dessas adolescentes, tá? Após a imunização, tá? Não tinha nada, tá? Investigou, ó, afastou causa orgânica, tá? Exame clínico, né? Exame laboratorial, fez tudo, olha, acolhimento, internação, né, para ver, apoio da regulação das vagas, teve especialista, neurologista, psiquiatra, investigação epidemiológica, acompanhamento e teve também, olha bem, a imprensa. Depois que isso daqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui só teve uma reação de ansiedade, essas crianças não tinham nada, não foi por causa da vacina, tá? A cobertura vacinal, olha bem, e nesse ano aqui, olha bem, assim que, né, começou, né, com 12 anos, tá, de 2014 até 2018, tá, nós tínhamos isso daqui, 100% de cobertura vacinal, tá, e conforme, depois disso, tá, houve uma queda substancial, né, da cobertura vacinal, né, do HPV, tá, e nunca mais se conseguiu chegar a 100%. Tá? Então, né, é complicado, né, isso daí. E vocês viram, né, que a melhor idade, né, para vacinar, né, é com 12 anos, né, conforme vai ficando, né, mais velha, né, vai diminuindo também, né, a cobertura vacinal, tá? 9 anos é muito pouco, né, a mãe acha bobagem, né, mas as mães estão aceitando bem mais, tá, as vacinas HPV. Parou, né, de falar aquela coisa assim, né, se faz, se não faz, né, aquela coisa de cultura, né, de sexualidade, né, então, acho que quando para de falar e se a gente orienta, fala para fazer o HPV, né, ir lá fazer, explicar que é a causa mais comum de câncer, elas fazem, tá? Ah, tá, e agora, né, um outro caso, né? Um outro caso clínico para vocês, tá? Em um berçário em São Paulo, teve uma criança de 1 ano com quadro confirmado de sarampo, tá? Então, em relação à vacina tríplice viral, assinale a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. A vacina, eu quero saber se vocês acham que isso aqui está certo ou errado, esse primeiro item, tá? A vacinação de contactantes suscetíveis expostos até o 14º dia após a exposição é a vacinação de bloqueio. Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? A vacinação de bloqueio se faz até o 14º dia de exposição, pós-exposição? O que vocês acham? Eu acho que não, acho que é 10 dias, sei lá, não sei quantos dias. Fala aí, gente. Primeira semana, o misterioso respondeu. Tá. Então, vocês vão ver, né, que se for o sarampo, né, até o 7º dia, tá? O ideal é nas primeiras 72 horas, tá? Uhum. Tá bom? E a varicela, né, é até o 5º dia, tá bom? E em situações de surto, a vacina ela pode ser utilizada a partir do 6º mês de idade, certo ou errado? Falsa, falaram aqui, João. Tá certa, né? Em caso de surto, você pode adiantar, né, essa vacina, tá? Para o 6º mês de vida, sendo que você tem que realizar as outras doses normalmente, tá? Aqui, ó, porque a tríplice, né, a tríplice viral, né, que é de sarampo aqui, tá?
vocês iniciam quando? Com 12 meses, com reforço aos 15 meses a 4 anos, certo? Aqui, se ocorrer um surto, você pode adiantar para 6 meses, mas depois, com 12 meses, você faz novamente, tá? Segue o calendário normal. Entendeu ou não? O João não entendeu. É verdadeira, então? É verdadeira. Uhum. Essa aí é verdadeira, tá? São consideradas crianças adequadamente... Ele perguntou aqui, ó, pensei que podia adiantar antes dos 6 meses. Não, não, só a partir do 6º mês, tá? No 6º mês, tá bom? Se a criança, por exemplo, se tiver criança lá com 4 meses de vida, aí não dá para fazer a vacina, tá? Mas se tiver, por exemplo, criança com 9 meses, mas ela não tem 1 ano ainda, aí você pode fazer essa vacina, tá? Até o 6º mês, entendeu? Então, são consideradas crianças adequadamente imunizadas, aquelas que receber pelo menos 2 doses da vacina, ambas acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de 14 dias. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Fala aí, gente. Até a parte de ambas acima do 1 ano de idade tá certo. Não, porque você falou ali agora que é 12 meses, correto? Isso, correto. Aí agora, falso. O pessoal tá falando aqui, Eduardo tá falando falso, João, falso. Falso, né, que você já sabe que são falsos. Tinha que ter colocado a última, né? Eu esqueci, coloquei logo a segunda. Mas é porque, não esqueça, né, gente? Eu acabei de falar lá no início da aula. Tem que ter no mínimo o quê? 30 dias de intervalo entre as vacinas, tá? Não esquecer, pelo amor de Deus, não pode ser 14 dias, tá? Pegadinha isso aí. Tá bom? Então, por favor. Tem que ter pelo menos 30 dias, tá? Na mesma vacina, né? Senão aí piora mais a reação e também o organismo mesmo, né? Não adianta você dar Agora, após a interrupção de corticoide em dose imunossupressora, a realização da vacina pode ser feita após 1 semana. Certo ou errado? Com quanto tempo depois que a gente pode fazer a vacina se a criança está usando corticoide em dose normal? Por exemplo, João falou, são 3 semanas após. 30 dias após, 4 semanas. 30 dias. Tudo é 30 dias, então? Aqui, ó. Deve esperar, né, pelo menos 30 dias após a suspensão, né, do corticoide, tá? Uhum. Fala. E a vacina, e se, por exemplo, ela tomou imunobiológico, né? Tomou transfusão de sangue, são 2 anos, tá? E se ela fez... Sério? Mentira. Se ela foi... Quer ver? Aqui, ó, 30 dias, né, após o término de corticoterapia, né, imunossupressora. 90 dias, medicamentos que causam imunossupressão, tá? 12 meses após transplante de célula-tronco para as vacinas de micro-organismos não vivos, tá? E 2 anos para as vacinas de micro-organismo vivo, tá? Em caso de transplante, né, de célula-tronco. E de 3 a 11 meses pós-vacina, né, pós-transfusão de plasma fresco ou imunoglobulina para vacina de vírus vivos, em razão de né, tá? 12 meses, tá? 1 ano depois, tá? Vacina de vírus vivo, tá? Vivo. Tá bom? Tá bom. O pessoal já está comentando sobre a letra E aqui. Fala. A vacina tríplice viral aumenta o risco de ocorrência de autismo? Isso aí.
O misterioso falou, é o famoso fake news. A Eduarda, essa última aí parece fake news do movimento anti-vacina. Isso mesmo, é mesmo. Esse aí é mesmo, sabia? Que o povo está falando isso? Que a sarampo causa autismo? É demais, né? Mas é verdade, tá? Impressionante, né? É a Mas vacina, é fake né, news. causa autismo. Hã? O pessoal fala que a vacina causa autismo. Isso mesmo. Tem gente que fala que o autismo é por causa de alimentação, né? Não tem nada a ver, tá? Então, esse aqui nós já falamos. Hã? Loucura! Então, já falamos isso aqui, tá? Nós fizemos o comentário todo, né, ali da vacina. Isso aqui é um comentário, né, daquela pergunta, tá? Daquela questão ali, tá? Aí eu falei também há 5 dias, tá vendo? Da varicela, né? Que nós já falamos, tá? Só coloquei aqui para a gente a vacina de bloqueio, né? Até 72 horas, mas você, em questão de contactante, né? 7 dias, tá? E quando adiar, né? Acabamos de ler, tá? E a conclusão, né? Nós temos, né, que ter cuidado com a fake news, né? Muito cuidado. Vocês, né, não devem adiar, né, nenhuma vacina, tá? Ou suspender aquela vacina, né, por causa de um evento adverso, tá? Cuidado com os erros de imunização, sempre alertar os pais contra os eventos adversos das vacinas, isso é importantíssimo, mas lembrando, né, sempre lembrando a eles, né, o quão é importante, né, a vacinação para evitar doenças, tá? Isso aí é importantíssimo, tá? O benefício que a vacina traz, né? E sempre lembrar, né, que a vacina, né, diminui muito, né, a mortalidade infantil, tá? E muito cuidado em contraindicar, né, esqueci de colocar o N ali, tá? Indicar uma vacina, tá bom? Então, olha, obrigada, vocês sabem, né?